Esses são os exercícios. E no primeiro exercício nos pede para escrever as seguintes palavras. Canal Apple Science século XXI. Atenção que nós mudamos o nome do canal. Nosso canal antigamente era chamado de Artifícios Brutos, mas nós mudamos para Apple Science século XXI. Então, se quiseres instalar e utilizar o MatCAD para toda a vida, nós temos aí um vídeo, não é, na descrição deste mesmo vídeo. Eu deixarei o link para poderes assistir, não é, o vídeo de como podes baixar e instalar para toda a vida o MatCAD 15. Eu explico que entras no YouTube, escreves o canal Artifícios Brutos, mas não, vocês vão escrever o canal Apple Science século XXI, porque este é o novo nome do nosso canal. Temos inscreva-se no nosso canal, ame o seu próximo. Então, nós vamos inicialmente introduzir essas palavras. Para introduzir as palavras, nós já vimos nos vídeos anteriores que é muito simples. Nós temos essa seta vai indicar o lugar em que nós queremos escrever. O MatCAD é semelhante a outros programas do Windows, não é? Por exemplo, o Word, quando nós queremos digitar uma certa expressão, uma certa palavra. Portanto, vamos dar um clique à esquerda e vamos escrever primeiro exercício. Canal Apple Science século XXI. É muito simples, basta utilizarmos o teclado e vamos escrever todas essas palavras. Canal, deixa espaço, Apple Science século XXI, vírgula. Podemos de igual forma arrastar para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda. Isso vai depender de vocês, onde quiserem colocar canal Apple Science século XXI. Vocês podem fazer por intermédio do MatCAD. Podemos aumentar o tamanho, como nós já fizemos referência nos vídeos anteriores. Colocar o tamanho para 18. Podemos negritar, colocar itálico ou sublinhar, não é? Vai depender daquilo que for o vosso gosto. Podemos centralizar, não é? Ou colocar mais à esquerda. Podemos mudar o tipo de letra. Portanto, passarmos para Arial Tour. Segunda palavra, inscreva-se no canal. Inscreva-se no nosso canal. E por fim, ame o seu próximo. Vamos colocar uma letra 20, está mais para baixo. Tipo de letra permaneça Arial. Vamos colocar simplesmente o itálico. Portanto, este foi o exercício número 1. Escrevemos as palavras indicadas. Canal Apple Science século XXI. Inscreva-se no nosso canal. E ame o seu próximo. No segundo exercício, nos pedem para atribuir o valor a uma variável e calcular o seu valor. Portanto, como atribuir valor a uma variável? Para atribuir valor a uma variável, nós precisamos utilizar um certo operador numérico. Operador de entrada, operador de saída. É claro que o operador de entrada é o operador de atribuição. Então, vamos dizer que a nossa variável é x. Escolhemos o operador de entrada. Ele diz que atribui o valor a uma variável, não diz qual é o valor. Então, isso depende de ti. Pode escrever 2, 0, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Todos os valores no conjunto dos números reais. Damos um clique no operador de atribuição. Escrevemos x igual a 2. Damos um Enter. Nesse contexto, atribuímos o valor à variável x, não é? E este sinal de atribuição vai indicar que nós atribuímos o valor da variável x da direita para a esquerda. E de igual forma ele nos pede para calcular este valor. Para calcular este valor é simples. Escrevemos a parte esquerda, x, e vamos utilizar os operadores de saída. O operador de avaliação numérica ou o operador de avaliação simbólica. Damos um clique no sinal de igualdade e ele automaticamente apresenta o valor da variável. Assim como também podemos obter o valor numérico. Portanto, nós temos aqui o valor analítico. Dando um clique nesta seta e um Enter. Obtemos assim o valor numérico.
da variável x. No terceiro exercício, nos pedem para calcular as seguintes expressões. No terceiro exercício, a linha A, nos pedem para calcular o valor da expressão x mais 3, tudo isso ao quadrado, igual a 25, para x igual a 2. A linha A, x mais 3 ao quadrado, igual a 25, para x igual a 2. Inicialmente, vou atribuir o valor da variável, não é? Nesse caso, x igual a 2. Portanto, x, sinal de atribuição, igual a 2. E mais abaixo, vou escrever a expressão x mais 3 ao quadrado igual a 25. Atenção que eu tenho aqui uma potência. Então, venho aqui na minha calculadora, indicar a potência. A potência é ao quadrado. Então, escrevo simplesmente square, né? Dou um clique no square. E aqui vou então colocar os parênteses curvos. E escrever com o meu teclado x mais 3. Depois de escrever a parte esquerda, vou nesse contexto utilizar o operador de saída, não é? O operador de avaliação numérica igual, e dou um enter. Ou vou copiar a mesma expressão mas utilizando um outro operador de saída, avaliação simbólica. Darei um clique e um enter, terei o mesmo resultado. X mais 3, tudo isso ao quadrado. Quando x é igual a 2, isso será igual a 25. Porque para x igual a 2, nós teremos 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado igual a 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Na linha B, nos pedem para achar a derivada em função a x do seno, cujo argumento 2kx, dividindo por a ao cubo, para a igual a 3. Portanto, vou inicialmente atribuir o valor de a igual a 3 e escrever essa expressão. Nós temos aqui a derivada. Para calcularmos essa expressão, uma vez que nós temos aqui a derivada, nós vamos utilizar uma outra ferramenta, a partir da ferramenta Math, isto é, Cálculos Toolbar, ou simplesmente ferramenta de análise matemática. Damos um clique. E aqui podemos encontrar o símbolo de derivada. Então, vamos dar um clique nesse símbolo de derivada. Nós temos derivada de uma certa função, de uma certa expressão, em função a x, né? E a nossa expressão é o seno, cujo argumento é uma razão, portanto, uma fração. Vemos aqui na calculadora o símbolo de divisão, símbolo de sinal de fração. Escrevemos o numerador, 2 vezes k vezes x, dividindo por uma potência ao cubo. Temos aqui na calculadora, indicamos a potência, uma vez que nós não conhecemos a base nem o expoente, então vamos dar um clique Rise to Power. Escrevemos a base, A, e o expoente, 3. Por fim, fechamos os parênteses curvos e vamos então obter o valor desta derivada. Quais dos sinais nós utilizaremos? O sinal de igualdade, que vai indicar o operador de avaliação numérica, ou o sinal de avaliação simbólica. Se dermos um clique no sinal de igualdade, nós notaremos que temos um erro. Por quê? Porque nós não temos a variável k definida. Como o exercício não fala nada sobre a variável k, então significa que nós devemos calcular de tal forma como está. E como faremos isso? Para calcular essa expressão, nós vamos utilizar um outro operador, que é o operador de avaliação simbólica. Portanto, este operador, na verdade, nos permite expandir uma certa expressão, tendo o valor de todas as variáveis ou não. Então, vamos dar um clique no nosso operador de avaliação simbólica e damos um Enter. Automaticamente, ele nos apresentará o resultado numérico da derivada dessa expressão.
vimos que o valor de A é igual a 3, não é? 3 ao cubo é 27. Então, nós estamos a derivar o seno de um certo argumento. Nós aprendemos, não é, no cálculo 1, para derivar o seno de um certo argumento, primeiro derivamos o argumento. Ao derivarmos esse argumento, nós teríamos quem? Atenção que a nossa variável é x, teríamos 2k sobre a ao cubo, vezes a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Por isso é que nós temos aqui 2k dividindo por 27, 27 que é 3 ao cubo, vezes o cosseno de quem? De 4k dividindo por 27. Agora vocês podem se perguntar, por que o argumento do cosseno, ao invés de 2x, apareceu 4k? Atenção que no exercício anterior, nós já definimos o valor de x. Nós dissemos que x é igual a 2. Nós atribuímos o valor de x. Então, o MATCAD entendeu que o valor de x é igual a 2. Então, depois da derivada, o MATCAD substituiu o valor de x, né? E este valor de x, que foi 2, multiplicou com 2, deu 4. K não está definido, por isso permanece. Aqui vai entender o K como sendo um certo número, e não uma variável. Então, obtivemos assim 2k cosseno de 4k sobre 27, tudo isso dividido por 27, tendo em conta o valor de A igual a 3. Na linha C, nos pedem para encontrar o valor da função no ponto 0 e no ponto menos 2. A função definida como sendo f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 8. Portanto, vamos inicialmente representar a função f de x. Damos um clique no sinal de atribuição. X ao quadrado, isto é uma potência cujo expoente já está definido. A base, vamos dizer x, mais 4x, 4 vezes x, menos 8. Damos um Enter e vimos que está tudo bem. E queremos obter o valor dessa expressão quando x é igual a 0 e quando x é igual a menos 2. Por isso o MATCAD entendeu que nós simplesmente definimos, não é, essa expressão. E agora vamos obter o valor dessa expressão quando a variável é igual a 0 e menos 2. Então escrevemos simplesmente f de 0 e utilizamos um operador de saída, avaliação numérica ou avaliação simbólica, como vocês quiserem. Mas para o primeiro vamos utilizar a avaliação numérica igual a menos 8. Quer dizer que f de 0 é igual a menos 8. E f de menos 2. Para isso vamos utilizar o sinal de avaliação simbólica. Damos um Enter e temos menos 12. Portanto, menos 2 ao quadrado 4. 4 menos 8, portanto, menos 4. Menos 4 menos 8, menos 12. Esta foi a linha C. A linha D, eles pedem para achar o resultado da função g no ponto 1, π, 0, quando a função g de x, y, z está definida como sendo igual a 4x vezes cosseno, cujo argumento é y mais z. Portanto, vamos introduzir esta expressão, x, y, z, sinal de atribuição, 4 vezes x vezes cosseno, cujo argumento é y mais z. Damos um Enter. Está tudo bem, o MATCAD entendeu. Que nós aqui estamos a atribuir. Deixa eu aumentar o tamanho da letra para ficar mais visível. Eles pedem para encontrar g de 1, π e 0. Como é que nós vamos escrever π? Para escrevermos π, vamos utilizar os símbolos gregos, né? A ferramenta dos símbolos gregos, e vamos procurar π. Damos um clique no π, podemos voltar a desativar. 0. E vamos então obter o resultado. Tanto g de 1, π 0 igual a menos 4. Nesse contexto, x é igual a 1
y igual a π e z igual a 0. No quarto exercício, nos pedem para fazer o esboço do gráfico das funções f e g. Vocês podem fazer o esboço separadamente, bem como no único gráfico. Então, para melhor visualização, eu vou representar essas funções no único gráfico. Uma vez que nós já utilizamos a variável x, nos exercícios anteriores, nós já atribuímos valores das variáveis x. Para o exercício número 4, eu vou mudar a variável x por t. Portanto, vou começar por escrever as funções da linha D, do exercício número 3. Depois de mudar as variáveis, vou na minha ferramenta Graph, ou gráfico. Vou escolher o gráfico XYplot, dou um clique no gráfico. Automaticamente vai aparecer o gráfico. Na horizontal, vou introduzir a variável t, porque eu mudei a variável x por t. E na vertical, vou representar as funções f de t. E para representar a segunda função, vou dar um clique na minha vírgula. Portanto, o AutoCAD vai entender como sendo um espaçamento na vertical. E em seguida, represento então a função g, que é a segunda função. Escolho um certo argumento, 10. A segunda variável, nesse contexto, é t. E a terceira, escolho 0, porque isto é um gráfico OXY, um gráfico de duas dimensões. Nesse contexto, ou ty, porque mudamos a variável x para t. E por fim, dou então um Enter para obter o gráfico das funções f e g. Como vocês podem observar, nós temos aqui o gráfico das duas funções. A função f de t está representada pela cor vermelha e a função g está representada por esses pontos, com a cor azul. Então, este foi o vídeo de hoje. Se gostaste do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique ligado ao canal Apple Science Século XXI. Espero-te no próximo vídeo. Juventude, isso é ciência. Até mais.